Imagine por um momento que você pudesse falar com seus entes queridos, que já partiram desta vida. Imagine receber mensagens diretas do mundo espiritual, cartas ditadas por espíritos de pessoas que você nunca conheceu pessoalmente, mas que sabem detalhes íntimos sobre sua vida. Isso pode parecer ficção científica ou fantasia, mas para milhões de brasileiros, isso foi uma realidade vivida através de um homem extraordinário chamado Francisco Cândido Xavier. Nos próximos minutos você vai descobrir os segredos mais profundos e misteriosos por trás do maior médium que o Brasil já conheceu, e eu garanto que algumas revelações vão deixar você questionando tudo o que pensava saber sobre a vida à morte e o que existe além do véu que separa nosso mundo do mundo espiritual. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, numa família humilde de 9 filhos. Mas desde muito pequeno, Chico, como ficou conhecido, começou a manifestar habilidades que desafiavam toda a lógica e compreensão científica da época. Aos 4 anos de idade, após a morte prematura de sua mãe, Maria João de Deus, ele começou a relatar conversas com ela, descrevendo detalhes que uma criança de sua idade jamais poderia inventar ou saber. Quando tinha apenas 5 anos, durante uma aula na escola rural onde estudava, algo extraordinário aconteceu que mudaria o curso de sua vida para sempre. Chico começou a escrever automaticamente, sua mão se movendo sozinha pelo papel, produzindo textos que estavam completamente além de sua capacidade intelectual e educacional. A professora, assustada com o fenômeno, não sabia como reagir diante daquela criança que escrevia poesias sofisticadas e mensagens de conteúdo espiritual profundo, quando mal sabia ler e escrever adequadamente. Mas os verdadeiros mistérios de Chico Xavier só começaram a se revelar quando ele atingiu a adolescência. Em 1928, aos 18 anos, ele teve seu primeiro contato consciente com aquele que se tornaria seu guia espiritual principal, Emmanuel. Esta entidade espiritual se apresentou como um espírito de alta evolução, que havia vivido várias encarnações, incluindo uma como senador romano nos primeiros séculos do cristianismo. Emmanuel não apenas se comunicava com Chico, mas assumia literalmente o controle de sua escrita, ditando obras complexas sobre filosofia, religião e moral que deixavam estudiosos perplexos. O que torna o caso de Chico Xavier verdadeiramente inexplicável não são apenas os fenômenos mediúnicos em si, mas a qualidade, profundidade e quantidade do material produzido. Durante seus 67 anos de atividade mediúnica, ele psicografou mais de 450 livros, vendendo mais de 50 milhões de exemplares. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que durante toda a sua vida adulta, ele produziu em média 7 livros por ano, sendo que muitos desses livros eram escritos em sessões contínuas de várias horas, sem pausa, correção ou revisão. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente sobrenaturais. Chico não apenas escrevia obras atribuídas a espíritos desconhecidos, ele recebia mensagens de pessoas específicas que haviam falecido, contendo informações que apenas essas pessoas poderiam saber. Famílias inteiras procuravam Chico para receber notícias de parentes falecidos, e as mensagens que ele psicografava continham detalhes íntimos sobre a vida dessas pessoas, apelidos familiares que apenas a família conhecia, referências a eventos privados e até mesmo características de personalidade que correspondiam exatamente às pessoas falecidas. Um dos casos mais impressionantes e bem documentados ocorreu na década de 1970, quando Chico psicografou uma série de cartas atribuídas a um jovem engenheiro chamado Humberto de Campos, que havia morrido em um acidente de carro. As cartas continham não apenas informações técnicas sobre projetos de engenharia nos quais Humberto estava trabalhando antes de morrer, mas também mensagens pessoais para familiares que incluíam referências a conversas privadas e planos futuros que apenas Humberto poderia conhecer. O mais extraordinário é que a família nunca havia se encontrado pessoalmente com Chico Xavier antes do acidente. Durante as sessões de psicografia,
Testemunhas relatavam fenômenos físicos inexplicáveis. A temperatura do ambiente frequentemente mudava drasticamente. Luzes piscavam sem explicação técnica e objetos se moviam sozinhos. Mas o mais impressionante era a transformação completa da personalidade de Chico durante as sessões. Sua caligrafia mudava completamente, assumindo características únicas de diferentes personalidades. Sua forma de falar se alterava, adotando vocabulários e maneirismos que não faziam parte de sua personalidade normal. Em algumas ocasiões, ele chegava a falar em idiomas que não conhecia, incluindo latim, francês e até mesmo dialetos regionais específicos. O fenômeno da xenoglossia, que é a capacidade de falar ou escrever em idiomas desconhecidos, foi documentado várias vezes durante as sessões de Chico Xavier. Em uma ocasião memorável, ele psicografou um texto completo em latim clássico, sendo que havia estudado apenas o português básico em sua educação formal limitada. Linguistas que analisaram o texto confirmaram que se tratava de latim erudito, com construções gramaticais complexas e vocabulário sofisticado, que exigiria anos de estudo para dominar. Mas talvez o aspecto mais misterioso de todos fosse a capacidade de Chico Xavier de produzir obras literárias atribuídas a autores falecidos, que mantinham exatamente o mesmo estilo literário que esses autores possuíam quando vivos. Quando ele psicografava poesias atribuídas ao poeta parnasiano Olavo Bilac, por exemplo, os textos mantinham perfeitamente as características métricas, rimáticas e estilísticas típicas de Bilac. Críticos literários ficavam perplexos ao analisar esses textos, pois era impossível que alguém com a educação formal limitada de Chico pudesse imitar com tanta perfeição estilos literários tão específicos e sofisticados. A investigação científica dos fenômenos relacionados a Chico Xavier atraiu a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. O Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo conduziu estudos extensivos, utilizando equipamentos de eletroencefalografia para monitorar a atividade cerebral de Chico durante as sessões de psicografia. Os resultados foram surpreendentes. Durante os episódios mediúnicos, os padrões de ondas cerebrais de Chico apresentavam anomalias que não correspondiam a nenhum estado mental conhecido pela neurociência. Suas ondas cerebrais sugeriam simultaneamente estados de profunda meditação e intensa atividade intelectual, uma combinação que os cientistas consideravam teoricamente impossível. Além disso, análises grafológicas realizadas por especialistas forenses revelaram que durante as sessões de psicografia, a caligrafia de Chico não apenas mudava visualmente, mas também apresentava características técnicas como pressão do punho, velocidade de escrita e padrões de movimento que eram completamente diferentes de sua escrita normal. Cada espírito que supostamente se comunicava através dele mantinha padrões grafológicos consistentes e únicos, como se fossem realmente personalidades distintas controlando sua mão. Um dos aspectos mais controversos e fascinantes da mediunidade de Chico Xavier eram as chamadas cirurgias espirituais que ele realizava. Durante certas sessões, testemunhas relatavam que Chico parecia realizar procedimentos cirúrgicos invisíveis em pessoas presentes, movendo suas mãos sobre o corpo dos consulentes sem tocá-los fisicamente. Várias pessoas relataram melhorias significativas em condições de saúde após essas sessões, incluindo casos que foram documentados medicamente antes e depois dos procedimentos. Embora a medicina convencional não pudesse explicar essas melhorias, os registros médicos confirmavam mudanças reais no estado de saúde dos pacientes. O fenômeno da materialização também foi reportado em várias ocasiões durante as sessões com Chico Xavier. Testemunhas confiáveis relataram o aparecimento de objetos físicos durante as sessões, incluindo flores, pequenos objetos pessoais e até mesmo fotografias que supostamente eram trazidas pelos espíritos como provas de sua identidade. Esses objetos materializados foram examinados e confirmados como reais, mas sua origem permanecia um mistério absoluto. Durante a década de 1980,
Chico Xavier começou a receber mensagens espirituais relacionadas a eventos futuros. Essas profecias incluíam previsões sobre mudanças sociais, políticas e até mesmo catástrofes naturais. O mais impressionante é que muitas dessas previsões se concretizaram anos depois, com detalhes surpreendentemente precisos. Uma mensagem psicografada em 1982, por exemplo, descrevia com detalhes específicos eventos que ocorreriam no Brasil durante a década de 1990, incluindo mudanças constitucionais e crises econômicas que de fato aconteceram exatamente como descritas. O impacto social de Chico Xavier foi extraordinário. Milhões de brasileiros mudaram suas perspectivas sobre vida, morte e espiritualidade baseando-se em suas obras e ensinamentos. Suas mensagens psicografadas ofereciam consolo a famílias enlutadas, orientação espiritual a pessoas em crise e uma nova compreensão sobre o propósito da existência humana. Mas além do aspecto religioso, Chico Xavier também influenciou debates científicos sobre consciência, sobrevivência após a morte e natureza da realidade. Os últimos anos da vida de Chico Xavier foram marcados por fenômenos ainda mais intensos. Até poucos dias antes de sua morte, em junho de 2002, ele continuava psicografando mensagens com a mesma qualidade e profundidade de sempre. Suas últimas obras continham reflexões profundas sobre o futuro da humanidade e o desenvolvimento espiritual do planeta Terra. Em uma de suas últimas sessões, ele psicografou uma mensagem que previa sua própria partida, descrevendo detalhes sobre seu processo de morte que se concretizaram exatamente como descrito. O legado de Chico Xavier transcende qualquer tentativa de explicação convencional. Seus fenômenos mediúnicos desafiam nossa compreensão atual sobre consciência, identidade pessoal e natureza da realidade. Independentemente das crenças religiosas ou filosóficas de cada pessoa, é impossível negar que algo extraordinário acontecia através deste homem simples de Minas Gerais. Os mistérios que envolvem Chico Xavier continuam sem explicação científica satisfatória até hoje. Suas habilidades mediúnicas representam um dos fenômenos paranormais mais bem documentados e investigados da história moderna. Se você ficou fascinado por essas revelações sobre o maior médium do Brasil, deixe sua curtida neste vídeo para me ajudar a continuar trazendo conteúdos sobre os mistérios inexplicados que desafiam nossa compreensão da realidade. Nos comentários, me conte qual aspecto da vida de Chico Xavier mais chamou sua atenção e se você já teve alguma experiência que considera sobrenatural. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos sobre fenômenos paranormais, mistérios históricos e personagens extraordinários que marcaram a história do Brasil. Até o próximo mistério!